Um ótimo dia para você. Começa agora o Alerta Brasil dessa quarta-feira, dia 16 de maio. E hoje você vai acompanhar o surto de um médico em um posto de saúde no Espírito Santo. A unidade está em reforma, com os corredores lotados e consultórios improvisados. Um cenário que revoltou o médico. As imagens registradas por celular mostram o profissional tendo um surto. E daqui a pouco todos os detalhes desse caso para você. E você também vai ver aqui hoje que um ex-policial que cumpria pena por abuso sexual consegue fugir pela porta da frente da cadeia. Ele ainda foi atrás das vítimas que o denunciaram e matou 3 mulheres. Tem ainda todos os detalhes desse caso para você que está aqui comigo no Alerta Brasil. E no Rio de Janeiro, as vítimas registram os crimes. Motociclista é assaltado e câmera instalada no capacete grava toda a ação. Mesmo sem reagir, o homem foi baleado na perna. Bom, antes de tudo isso, eu quero, claro, prestar serviço para você que está aqui me acompanhando. Vamos saber como fica o tempo nessa quarta-feira? A imagem ao vivo é de lá, da Avenida Paulista. Nesse momento, 19 graus em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de 27. O dia vai ter aí aparecimento de nuvens, como você acompanha na imagem. Tem possibilidade de chuva aí também durante a noite. E vamos saber como está o trânsito por lá? A imagem é da capital paulista, como sempre, da Marginal Tietê. E de acordo com a CET, são 103 quilômetros de lentidão. Atenção sempre para o rodízio. Hoje as placas aí com os finais 5 e 6. Todas as linhas do metrô operam normalmente nessa manhã e de meio de semana, assim como os trens, segundo a CPTM. E claro que a gente já corre para a internet para saber o que é tendência lá no nosso portal R7, joga aqui na tela. E a gente começa com o noticiário internacional. Pai de Meghan Markle aceita comparecer ao casamento real. Vale lembrar, casamento tá chegando aí, todo mundo ansioso para saber que vestido que a futura princesa vai usar. O pai dela, que a gente falou sobre polêmica dele aqui essa semana, que teria até contratado um paparazzi para tentar limpar a barra. Família complicada essa daí, viu? A rainha vai ter trabalho daí para frente, viu? E a gente segue no noticiário internacional, dessa vez no Facebook. Israel expulsa diplomata de consulado da Turquia em Jerusalém. E palestinos realizam greve geral após conflitos na faixa de Gaza. E a gente desce lá para o Google, a ferramenta de pesquisa, para falar de música. Primeiro trailer da cinebiografia de Freddie Mercury é divulgado. Confesso que eu já dei uma olhada, o trailer realmente é emocionante, chega a arrepiar. Parece que vai ser um filmão daqueles aí. E a gente segue falando do Tom Wolfe, jornalista e escritor que morre aos 87 anos em Nova York. Ontem o pessoal já fez inúmeras homenagens para ele através das redes sociais. E a gente fecha falando de futebol. Palmeiras treina sem 9 titulares para jogo contra o Júnior Barranquilla. Quer saber disso e tudo mais, o que é tendência lá no nosso portal R7? Corre pra lá que tem tudo pra você aí na íntegra. Claro que eu quero já mandar um abraço para aquela turma que tá sempre ligadinha aqui com a gente no Alerta Brasil. Eu quero mandar um abração pro Simvaldo Oliveira de Guaiúba, interior aí do Ceará. E também pra Neuza de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E pra Rosângela de Aracruz e também no interior lá do Espírito Santo. Claro que tem o Ismael, que está sempre participando aqui, a gente, acompanhando a gente aqui lá de Campinas. E eu já quero também pedir a sua participação, nosso número já está na tela, manda o seu WhatsApp, manda a sua mensagem, a sua foto, fala de onde você é, de onde nos acompanha, que eu vou comentar aqui durante a nossa edição. Vale lembrar que o nosso telefone aqui, o DDD é 16, o número é 997627961. Pode ser foto, pode ser vídeo, aquilo que você preferir. Manda que eu tô aqui esperando e comento durante aqui o Alerta Brasil. Eu vou fazer o intervalo, não sai daí, o Alerta Brasil só está começando e daqui a pouco eu volto com muito mais. Eu já estou de volta dessa vez para falar de saúde, ou melhor, a falta dela. No Espírito Santo, pacientes de um posto de saúde gravaram um surto de um médico. Um episódio que revela o estresse de profissionais em muitos lugares onde a estrutura de atendimento é precária. Dá só uma olhada nessa reportagem. O médico joga tudo no chão, num ataque de fúria. É o clínico geral Aurédio Couto, 30 anos de profissão. Na hora, pelo menos 80 pessoas esperavam por atendimento e viram o que aconteceu. Ele teve um surto, mas daquele que vem acumulando até a hora que você explode. Se o dia que eu explodir eu quebro tudo. A confusão aconteceu numa unidade básica de saúde em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Como o posto está em reforma, o atendimento é feito em consultórios improvisados. Segundo testemunhas, foi o que irritou o médico. Ele estava reclamando com os colegas de trabalho. O Sindicato dos Médicos já visitou postos de saúde de todo o Espírito Santo e concluiu que 70% das unidades estão em péssimo
péssimas condições. O Sindicato dos Enfermeiros já registrou várias queixas por agressão. Este vídeo, gravado na segunda-feira, mostra a recepção cheia num pronto-socorro da Grande Vitória. Pacientes ameaçam invadir a sala de triagem. Outro registro mostra um hospital no norte do Espírito Santo. Corredores lotados, paredes descascando, pacientes e acompanhantes dividindo a mesma maca. A sociedade precisa repensar o espaço que a saúde ocupa nas nossas vidas e na pauta social. Bom, vamos agora para a resposta da Prefeitura de Cariacica, responsável pelo posto de saúde onde trabalha o médico que teve esse surto. Eles disseram que irão abrir um processo administrativo para apurar a conduta dele. O que a gente quer saber é se vão abrir um processo administrativo para verificar a condição dessa unidade de saúde. Claro que nada justifica esse médico fazer o que fez. Ele teve um surto, como você viu durante a reportagem, e saiu por ali jogando o que encontrou pela frente, quebrando alguns móveis que ficam lá nessa unidade. Mas você viu também que a condição dessa unidade não dá para chamar isso de um posto de atendimento, porque durante o final de semana, como você também acompanhou junto comigo, mais de 80 pessoas esperavam a chegada de um médico. Você viu ali durante uma foto que nós também exibimos a quantidade de pessoas ali, ó, uma do lado da outra, todas deitadas em macas, todas improvisadas. A gente vê que a condição estava longe de ser a ideal. A gente fica com dó desse médico, porque a situação é muito, mas muito preocupante. O que ele tenta fazer ali é realmente um milagre. Conseguir atender todas as pessoas, todos os pacientes que chegam até lá, com um corredor lotado, consultório improvisado. Eu vou repetir, eu não estou justificando o que ele fez, porque realmente agora gera um prejuízo ainda maior para essa unidade de saúde. Mas também a gente começa a entender o outro lado. Chega uma hora que ninguém aguenta mais, está todo mundo sufocado, está engolindo há muito tempo tanta coisa que está acontecendo. Não dá, claro, para sair quebrando tudo. O pessoal, durante a reportagem também, você viu junto comigo, que em certo momento os pacientes tentaram ali até invadir a sala onde a pré-consulta era feita. Isso também não pode acontecer, não dá para gerar mais prejuízo do que a gente está vendo. Mas, Prefeitura, também vamos analisar não só a situação do médico que teve essa conduta, mas também a condição dessa unidade de pronto atendimento para receber esse paciente. Não dá para ficar assim, é triste demais. Então, duas coisas precisam ser analisadas aí. Vocês já devem saber disso há muito tempo. Agora, vamos mudar de assunto? No Rio de Janeiro, um motociclista gravou o momento em que foi atacado por 2 assaltantes no meio do trânsito. Mesmo sem reagir, ele acabou sendo baleado e se salvou porque encontrou alguém disposto a ajudar. Eram 9 horas da manhã. O motociclista vinha pela pista do meio, nesta avenida da Zona Norte do Rio de Janeiro, quando percebe a chegada de outra moto. São 2 homens aparentando nervosismo, ambos sem capacete e de chinelo nos pés. O motociclista vai para a pista da esquerda. O garupa tem uma pistola na mão direita. O assaltante revista o homem para ver se ele está armado. Como ele demora a assaltar, leva uma coronhada. Em seguida, outra, ainda mais forte. Peraí, rapaz, calma aí, cara. Do momento em que para até entregar a moto, a vítima levou exatamente 22 segundos. Mesmo sem ter reagido, ele é baleado. Mancando, ele vai imediatamente até o carro de um motorista que presenciou o assalto e oferece ajuda. Dentro do carro, é possível ver que a vítima foi atingida na perna direita. Levado para o hospital, ele foi liberado horas depois. A mulher da vítima não quis se identificar, mas disse estar aliviada pelo marido não ter se ferido com gravidade. Um momento muito ruim, entendeu? Porque realmente ele entregou e foi baleado, né? Graças a Deus, né, ele está vivo. A vítima, de 58 anos, decidiu entrar numa autoescola para aprender a pilotar no ano passado. Mas só há 2 meses trocou o carro pelas 2 rodas. E o equipamento que gravou o assalto só foi comprado com um único objetivo: filmar os passeios para aprimorar a pilotagem. A Polícia Civil já conseguiu identificar os assaltantes que têm antecedentes criminais. Felipe Valeriano, de 18 anos, que estava na garupa, e Franklin André, de 19 anos, o piloto. Segundo o delegado que investiga o caso, Franklin participou deste assalto a uma joalheria em fevereiro, na cidade de Araruama, que o Jornal da Record mostrou numa série sobre o crescimento da violência fora das capitais. Bandido esse aí há muito tempo. O cara nem reagiu e acabou sendo aí baleado da mesma forma.
E agora olha só, um ex-policial civil condenado a 30 anos de prisão por abuso sexual foge pela porta da frente da cadeia sem ser incomodado. Isso foi em Belo Horizonte. E tem um detalhe ainda pior. Logo depois de escapar, ele decidiu se vingar das pessoas que o denunciaram. Matou 2 meninas e a mãe delas. Um prédio aparentemente comum no meio de uma região movimentada de Belo Horizonte, sem muros altos ou cercas do lado de fora. Quem vê a casa de custódia da Polícia Civil nem imagina que o local abriga presos perigosos. É para cá que são trazidos policiais que cometem crimes. Segundo a OAB, o lugar está superlotado, o que piora a situação. As celas elas ficam abertas e esses presos que estão nos corredores, eles têm um acesso mais fácil à parte externa. Um dos detentos fugiu na noite passada. O policial civil Paulo Oliveira, de 40 anos, saiu pela porta da frente para cometer um crime bárbaro. Matou mãe e 2 filhas. Luciana Petronilho, de 40 anos, Vitória Regina, de 15 e Natália, de 18, foram assassinadas em casa, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O assassino se matou em seguida. Paulo estava preso na casa de custódia preventivamente desde julho do ano passado, acusado de abuso sexual de menores. Há menos de uma semana, recebeu a sentença da condenação, 30 anos de cadeia. Ao escapar da prisão, ele decidiu se vingar das vítimas, as adolescentes e da mãe delas, que havia feito a denúncia. A Corregedoria de Polícia disse que investiga as circunstâncias da fuga e como Paulo conseguiu a arma do crime. Realmente não é difícil fugir da casa do policial civil, se o policial, o ex-policial, realmente assim o quiser. É lá também que o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, cumpre pena pela morte de Elisa Samúdio, a ex-namorada do goleiro Bruno. Há 2 anos, as fotos dele promovendo um churrasco dentro da cela causaram revolta. Bom, a Casa de Custódia e a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais não comentaram o caso. Mas também vão falar o quê? Você viu aí, junto comigo, a facilidade que é a pessoa sair dessa casa de custódia. A gente fica pensando como funciona esse esquema de segurança. Se é que existe um sistema de segurança. Para um preso conseguir sair da cela pela porta ali e depois correr, sai pela cela, depois sai tranquilamente ali pela rua. Esse ex-policial civil, que já tinha sido condenado por abuso sexual, conseguiu fugir e foi atrás da mãe e de 2 garotas que tinham feito a denúncia. E acabou matando as 3. É um crime extremamente bárbaro, ele depois acabou se suicidando. E aí o questionamento é agora com os outros presos que estavam lá dentro. Será que agora a segurança vai ser reforçada? Ou mais alguém vai conseguir sair de lá e conseguir se vingar de todas as vítimas que fizeram denúncias? Aí seja o crime qual for. Você viu que também lá quem cumpre pena é um homem envolvido aí na morte de Elisa Samúdio, que está lá e já foram vazadas fotos de dentro dessa casa de custódia dele promovendo um churrasco ali dentro, uísque, carne. É brincadeira isso daí, não dá para acreditar que está acontecendo, mas tá aí ó, a prova, como você viu junto comigo. E a Polícia Federal prende 8 pessoas em uma operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A investigação descobriu que os mesmos doleiros que serviam ao tráfico também ajudavam políticos a receber propinas. Acompanhe agora na reportagem. Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, foi o primeiro preso a chegar à sede da Polícia Federal em Curitiba no início da noite. Ele foi detido em casa, em João Pessoa, na Paraíba. A operação Efeito Dominó prendeu o Ceará e outras 7 pessoas. É um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu há 1 ano Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado um dos maiores traficantes da América Latina. Cabeça Branca ficou foragido durante 30 anos. Fez cirurgias plásticas para mudar o rosto. Segundo a polícia, Ceará era um dos principais operadores financeiros de Cabeça Branca. Entre 2014 e 2017, ele teria ajudado a movimentar cerca de 140 milhões de dólares, o equivalente a 500 milhões de reais com a venda de cocaína. Na prática, Ceará operava uma espécie de banco de dinheiro sujo. Recebia lucro de vários tipos de crimes, como narcotráfico e desvios de verbas públicas, e depois distribuía os valores entre os beneficiários dos esquemas, inclusive políticos. Dinheiro sujo, ninguém quer saber a origem, aquele quer receber o dinheiro. Então, há indícios de um vínculo muito claro do dinheiro do narcotráfico, em espécie, que custa dinheiro para os lavadores, indo parar na mão de políticos, porque esses lavadores que pagam políticos precisam do dinheiro em espécie. Ceará já foi investigado por 3 operações diferentes. Em 2003, no escândalo do Banestado, sobre a
remessa de dinheiro ilegal para o exterior. Em 2004, na Farol da Colina, que apurou 24 bilhões de dólares movimentados de forma irregular. E em 2014, foi preso na primeira fase da Lava Jato. O doleiro atuava como braço direito de Alberto Youssef, um dos principais operadores dos desvios na Petrobras. Na Lava Jato, Ceará fez acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Citou políticos como os senadores Fernando Collor de Mello, Aécio Neves, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Continuidade na prática criminosa que ele revelou e que se comprometeu a acessar é motivo mais do que suficiente para a quebra de um acordo. Mesmo com o acordo cancelado, as provas que Ceará apresentou continuam valendo contra os políticos. Outros 2 doleiros presos foram Edmundo Gurgel Júnior, em João Pessoa, na Paraíba, e José Maria Gomes, no Rio de Janeiro. Bom, ladrão em fuga acabou fazendo uma confusão danada, e melhor dizendo, pela contramão, e causou um grave acidente, isso em São Paulo. O motociclista foi atingido em cheio e, por sorte, conseguiu sobreviver nessa batida. Olha só. Uma imagem impressionante. O carro acerta em cheio o motoqueiro, que é arremessado. Na sequência, atinge ainda outros 2 veículos. Os policiais cercam um carro onde está o ladrão. Nesta outra imagem, dá para ver que pouco antes do acidente, o carro na contramão quase acerta outros veículos. Com medo, os motoristas param. 2 viaturas da Polícia Militar estão atrás dele. O criminoso era perseguido fazia cerca de 5 minutos, desde a cidade vizinha de São Bernardo do Campo. Ele tinha participado de um roubo e os policiais militares passavam bem na hora e viram tudo. Tentaram abordagem. Foi aí que teve início a perseguição. A equipe estava em patrulhamento pela cidade de São Bernardo quando se deparou com um indivíduo desembarcando de um veículo Fiesta e tentando abordar um pedestre na tentativa de roubá-lo. Quando a viatura foi abordar esse indivíduo, um se evadiu a pé e o outro indivíduo se evadiu com o veículo. A frente da moto ficou toda retorcida. A vítima é um motoboy de 55 anos. Ele foi trazido pelo SAMU para este hospital com algumas fraturas. O homem não corre o risco de morrer. Nos outros 2 carros tinham 3 pessoas. Em um deles, um homem sozinho e no outro, pai e filha. Ninguém ficou ferido. O assaltante, Luiz Paulo Gonçalves, de 30 anos, já tinha passagens pela polícia. Ele vai responder por roubo e por tentativa de homicídio doloso. Ele assumiu o risco ali de provocar essa colisão e colocar em risco a vida do motociclista. Em momento algum ele freou o veículo, em momento algum ele tentou desviar, ou seja, ele assumiu o resultado de produzir uma possível morte desse motociclista, que não aconteceu por um motivo fortuito, né? Para o delegado, a Polícia Militar agiu certo ao perseguir o suspeito. Eles avistaram uma situação de flagrante delito, de roubo. O indivíduo estava se evadindo e eles simplesmente perseguiram, praticaram aquilo que se esperava deles. Não é? Agora o indivíduo acabou entrando na contramão, ele que acabou provocando a situação e não os policiais. Tá aí, exatamente isso. Mas que pancada. Por sorte, uma tragédia não aconteceu. E o bebê baleado dentro de uma escola no Rio se recupera bem. Os fragmentos da bala serão agora periciados para definir o tipo de armamento usado. Ele foi a 15ª criança vítima de bala perdida esse ano no estado do Rio. A notícia que trouxe alívio para a família foi dada pelos médicos no início da noite. O bebê passa bem, o outro transcorreu tudo sem problemas. O bebê Kaique, de apenas 6 meses, passou bem pela cirurgia que retirou fragmentos de uma bala no ombro dele. Kaique está acordado ao lado dos pais, que não quiseram gravar entrevistas. Eles usaram as redes sociais para desabafar. A mãe escreveu que não acredita no que está acontecendo com a família. Já o pai contou que o filho não corre nenhum risco, mas que nem mesmo no colo da mãe estamos livres do perigo. O menino estava dentro de uma escola particular no bairro Cosme Velho, na zona sul da cidade, quando foi atingido. A escola fica muito próxima da comunidade Cerro Corá e também a poucos passos do trem que leva turistas ao Corcovado. A mãe do bebê esperava pelo filho mais velho, de 6 anos, que participava de uma aula na quadra aberta de esportes. Assim que percebeu o ferimento, a mãe levou o bebê até um hospital. Mais tarde, Kaique foi transferido para outra unidade. A polícia ouviu os pais da criança e a direção da escola. No momento em que o bebê foi baleado, na noite desta segunda-feira, não houve operações ou tiroteios. A mãe confirmou que não ouviu disparos.
Os fragmentos da bala que feriu o bebê vão passar por perícia. A polícia quer saber de que tipo de arma partiu o disparo. Kaique entrou para uma lista cruel no Rio de Janeiro. Só este ano, 15 crianças foram vítimas de balas perdidas no estado. Há menos de um mês, uma menina de 11 anos foi baleada no braço. Ela também estava dentro de uma escola no bairro de Cavalcante, na zona norte da cidade. Na escola onde Kaique foi atingido, as aulas aconteceram em clima de muita preocupação. Tem que trazer para a escola rezar para dar tudo certo. É isso aí, eu fico imaginando a cabeça da mãe que deixa o filho na escola sabendo que outra criança foi baleada lá. Você viu o desabafo do pai na internet? Nem no colo da mãe a criancinha estava segura. Bom, agora a gente vai para São Paulo porque casos de sequestros relâmpagos acabaram com 5 pessoas detidas, entre elas 3 adolescentes. Nos 2 casos, os criminosos tentaram fugir da polícia. Em Ubatuba, litoral norte aí paulista, o sequestrador só parou depois que bateu o carro. E a vítima, sabe onde ela estava? No porta-malas. Olha só. Antes de libertar o refém, a polícia quer ter certeza de que o homem não é um dos ladrões. Eu preciso que o senhor mostre a mão, mostre a outra mão. Ele é caseiro de uma chácara em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Os criminosos cobriram a cabeça dele com uma camiseta. O homem foi encontrado no porta-malas do veículo. Para chegar até os suspeitos, os agentes da Polícia Rodoviária Federal tiveram que perseguir o carro. Foram detidos um maior de 22 anos e 2 adolescentes. Mais cedo, eles tinham invadido a chácara, feito o caseiro refém e roubado eletrodomésticos do local. Só que uma testemunha viu tudo, anotou a placa do veículo e passou para a polícia. Quando os criminosos viram a viatura, tentaram fugir. Da fuga, bateram o carro. Os produtos roubados foram recuperados e o refém libertado. Na capital paulista, uma mulher de 50 anos também foi libertada pela polícia depois de um sequestro relâmpago. Estes 2 homens invadiram o carro dela quando estava parado em um semáforo. Os ladrões estavam com esta metralhadora, que é falsa. Posteriormente, o solicitante, que foi um civil que estava passando pela via, viu o emplacamento do veículo e ligou 190, informando as características, o que tinha acontecido e o sentido que o veículo tomou, que no caso foi a Aricanduva, a Avenida Aricanduva. Depois que a polícia encontrou o carro, houve uma rápida perseguição pela Avenida Radial Leste, que é uma das principais de São Paulo. Mas como estava muito trânsito, os criminosos pararam o veículo e se entregaram. A gente cercou o veículo e eles estavam com as portas do veículo travadas, né? Quando eles viram que não tinha por onde sair, eles acabaram abrindo as portas. Foi o momento que a gente conseguiu deter os 2 indivíduos e a vítima ilesa aí da situação. A vítima assustada não quis gravar a entrevista. Os 2 ladrões já tinham passagens pela polícia. Um deles ainda cumpre pena, mas teve o benefício da saída temporária no Dia das Mães e aproveitou para praticar novos crimes. O trauma para essas vítimas fica para sempre aí. Bom, a gente falou do médico anteriormente que teve um surto aí reclamando da condição de uma unidade de saúde, isso no Espírito Santo. Agora a gente fala de Goiás, porque faltam até luvas cirúrgicas para os médicos que se veem obrigados a cancelar as cirurgias. É o que acontece na Santa Casa de Goiânia, hospital referência, onde 90% dos atendimentos são pelo SUS. Andréia tem um rim paralisado há 3 anos. O outro tem pedras e pode parar também. No fim do mês passado, ela foi chamada à Santa Casa de Goiânia para retirar um dos órgãos. Já estava na sala de cirurgia quando foi avisada de que teria de voltar para casa. O médico falou assim: olha, André, você não pode fazer cirurgia porque a Santa Casa não tem sangue. A falta de material básico é a principal causa de cancelamentos de cirurgias na Santa Casa de Goiânia. Alguns procedimentos foram adiados porque os médicos não tinham sequer luvas cirúrgicas. Luz Helena está internada há 2 meses, esperando corrigir problemas no coração. A cirurgia foi marcada e desmarcada 2 vezes. É que eles falam insumo, os produtos de fazer a cirurgia. Um dia tem um, o outro dia diz que não tem o outro. Assim como Luz Helena e Andréia, muitos pacientes graves aguardam na fila para fazer cirurgias na Santa Casa. A direção do hospital diz que a prefeitura não repassa o dinheiro do SUS. Já a Secretaria de Saúde de Goiânia sustenta que a transferência é feita regularmente. Andréia tem a sorte de ter uma legião de amigos. Mais de 80 pagaram exames e remédios. Surge uma necessidade, exame de sangue, a gente coloca no grupo, o pessoal vai ajudando, de 5, de 10, já fizemos galinhada, vamos fazer almoço, a gente está correndo atrás para poder arrecadar o dinheiro. José do Carmo está disposto até a vender a própria casa para pagar pela cirurgia da mulher.
tentei, vender a única coisa de valor que a gente tem, que é a casa da gente, sabe? Para me cuidar dela, mas não compra, ninguém compra. Que situação. Bom, a investigação afirma, uma investigação que está acontecendo sobre aquele caso da policial que matou um homem na porta de uma escola, afirma que esse rapaz que foi morto aí na porta desse colégio na Grande São Paulo é o líder de uma quadrilha que matou um aposentado no ano passado. Elivelton Neves Moreira, que foi morto pela PM na porta da escola em Suzano, foi identificado como um dos homens que matou o aposentado Renato Brígido, de 58 anos, em agosto do ano passado. É o que afirma a própria polícia. Na época, o idoso havia saído da casa dele para passar a noite na casa do filho, que estava vazia, mas ele não conseguiu chegar até lá. O carro dele foi abandonado no dia seguinte em um condomínio e o corpo desse aposentado foi encontrado carbonizado 20 dias depois do desaparecimento. Na segunda-feira, o homem que deu a carona para Elivelton cometer esse crime foi detido pela polícia. Ele usava o carro da esposa. Depois da morte do comparsa, Kevin pediu que a mulher acionasse a polícia, informando que o carro dela tinha sido roubado. Eles fizeram isso, claro, para tentar enganar as investigações. A esposa dele ligou e avisou os policiais. Ela também foi presa por falsa comunicação de crime. Na delegacia, ambos foram liberados, pois não foram detidos em flagrante. E jovem é flagrado roubando R$500 mil em dinheiro e joias em São Paulo. Acompanhe. Uma granada de efeito moral usada pela polícia para dispersar manifestações. Quando explode, lança estilhaços de plástico que podem produzir ferimentos graves. A granada foi encontrada na casa de Luiz Henrique dos Santos, um jovem de 21 anos preso por furto. Ou ele comprou no mercado ilícito, ou ele retirou de alguma residência que ele furtou. Ele pode ter utilizado para inibir a ação da polícia, ou então inibir a ação das vítimas. Luiz Henrique escolhia condomínios de alto padrão na Zona Sul de São Paulo e estudava a rotina de moradores para saber o melhor momento de agir. Como numa sexta-feira do mês passado, em que foi flagrado por câmeras de segurança. Bem vestido, ele se apresenta como sobrinho do dono de um apartamento. Antes, já havia telefonado se fazendo passar pelo próprio dono, autorizando a entrada. Lá em cima, usaria uma chave de fenda para abrir a porta. 30 minutos depois, desce com 2 malas. Dentro, joias, relógios, dólares, euros e armas de coleção. Detalhe, ele sai tomando um iogurte que tirou da geladeira do apartamento. Na saída, agradece o porteiro e segue pela rua a pé, puxando as malas. Mais adiante, entra no carro de um comparsa. Pela placa, a polícia achou o motorista, Adam Vaz, de 20 anos, preso por cumplicidade nos furtos. Com ele estavam as armas tiradas do apartamento. Um dos presos disse à polícia que as joias levadas do apartamento foram repassadas aqui nesta rua do centro de São Paulo, conhecida pelo comércio de ouro. O valor das peças, segundo a vítima, girava em torno de R$500 mil. Mas elas foram vendidas aqui por menos de 10% desse valor. Na loja apontada como receptadora, os policiais não encontraram nada. Mas, com base nos depoimentos, a dona vai responder a um processo. E tem gente aí tentando procurar segurança nos prédios, mas como você viu aí, não é sempre que consegue encontrar. E o corpo do peão morto durante um rodeio no último final de semana no Paraná foi enterrado. O inquérito agora foi aberto para investigar esse caso. O velório aconteceu na Câmara Municipal de Monte Belo, em Minas Gerais, onde Giliardi Antônio nasceu. O peão de 24 anos foi pisoteado por um touro durante uma competição em Maringá, no interior do Paraná. Uma das mãos dele ficou presa ao animal depois da queda. Giliardi competia desde os 16 anos. A polícia informou que vai abrir inquérito e convocar testemunhas para depor somente depois que o laudo com as causas da morte do peão ficar pronto. Tristeza para essa família. E uma família que mora no Morumbi, bairro Nobre de São Paulo, está desesperada. Além de ter tido a casa invadida por criminosos, o cachorro de estimação foi roubado. O cão Barry, de apenas 3 meses, é da raça Golden Retriever e pode custar aproximadamente R$4 mil. O Golden Retriever, de 3 meses, desapareceu após um roubo à casa da família. O Barry estava sozinho quando a residência foi invadida pelos ladrões. Foi meu marido que chegou.
E aí ele já me ligou e eu estava no carro com o Marcos, ele falou, vê, a portão da rua está aberto, mas ele tinha uma medalhinha de prata, uma coleira, né? Então, com o nome dele, meu telefone, então acho que se ele tivesse perdido, alguém teria ligado, né? Os ladrões que entraram aqui abriram um portão, grades de segurança e chegaram até a parte interna da casa. Lá dentro, quase não havia sinais de que houve procura por objetos de valor. Eles levaram o que estava em cima da mesa, 2 computadores, além do cachorro. A desconfiança é de que o filhote era o que mais interessava. Há um mercado criminoso e cruel de pets. Roubos assim movimentam um mercado clandestino, já que filhotes da raça de Barry podem custar até R$4.000. Quando as pessoas começaram a falar, entraram para pegar o cachorro, eu fui dar uma busca na internet, eu vi que tem muita coisa sobre isso. Então, eu fiquei impressionada, porque eu acho que é uma maldade tão grande, porque, poxa, é uma vida, né? Não é uma coisa, um computador ou uma televisão que você repõe. Eu pediria, por favor, se ela poderia devolver meu cachorro, mostraria umas fotos, alguns vídeos. Fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então não perde tempo, ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso. O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E eu pedi para o pessoal mandar mensagem pro WhatsApp, a galera tá mandando, e claro que eu quero mandar aquele abraço especial para a turma que tá aqui ligadinha comigo no Alerta Brasil. Dá só uma olhada em quem tá participando aqui bastante aqui com a gente. Você vai ver agora o Richard, que é atleta lá de Jundiaí, interior de São Paulo, tá acompanhando a gente todos os dias, ó, foto bonita aí, viu, Richard? E tem também o Nelson com o netinho Bernardo de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Eles que estão sempre acompanhando aqui o jornal, não perdem um dia. Um abraço gigante aí para essa turma toda. Eu vou pro intervalo rapidinho, mas antes, claro, eu quero pedir para você continuar mandando aí o seu recado. Pode ser aqui, ó, pelo celular, manda o seu WhatsApp, a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo. O número já tá aí na tela. Manda que eu tô aqui esperando e eu quero ler durante a nossa edição de hoje. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Eu já estou de volta com o nosso Alerta Brasil. Acerta o seu relógio aí, agora 9 horas e 40 minutos. Em Franca, no interior de São Paulo, um criminoso estava aterrorizando usuários do transporte público. Foram 3 ações em menos de 2 semanas. E sobre esse caso, quem chega para falar com a gente ao vivo é ele, Tiago Valentim. Bom dia para você. Parece que dessa vez o criminoso acabou levando a pior, né? Se deu mal sim, viu, Algarte? Um bom dia a você, bom dia a todos que acompanham ao vivo o Alerta Brasil. Ele foi preso, viu? A polícia trabalhou na investigação e conseguiu chegar até esse homem de 20 anos que acabou preso ontem aqui em Franca. Como você disse, pelo menos 3 ônibus foram assaltados em menos de 2 semanas. Isso porque a polícia acredita agora que com a divulgação das imagens do rosto desse criminoso, novas vítimas possam aparecer. Como que ele agia, Algarte? Ele esperava, logo aí às primeiras horas do dia, os ônibus começarem a circular aqui pela cidade. Ele entrava nesse ônibus quando ainda estava bastante vazio, já rendia o cobrador e o motorista usando uma faca e levava o dinheiro que estava no caixa. Apesar de ser o começo do dia, né, o dinheiro
dinheiro ali trocado, já tinha cerca de 40, 50, 60 reais. Era o dinheiro suficiente para ele, que segundo aí o suspeito, conversando com a nossa equipe, para usar drogas. Por isso que ele passava logo no começo da manhã para garantir o dinheiro do dia e, claro, já sair aí fazendo todos esses assaltos. Agora, como eu disse, 2 vítimas foram levadas à delegacia, entre elas um cobrador que já reconheceu esse homem de 20 anos e também uma passageira que estava no ônibus durante esses assaltos. Além de levar o dinheiro do caixa, ele ainda ameaçava as vítimas, falando que se alguém o entregasse para a polícia, ele poderia voltar, mas não adiantou. Os policiais foram rápidos e conseguiram tirar esse assaltante de ônibus das ruas aqui de Franca. Viu, Algarte? Voltamos agora com você nos estúdios da Record News. Espertinho esse daí, viu, Tiago? Obrigado pelas informações e um ótimo dia para você. E atenção, trabalhador, fique esperto. A Advocacia Geral da União disse que a reforma trabalhista vale para todos os contratos CLT, mesmo os que foram assinados antes da lei começar a valer. Dá só uma olhada nessa reportagem. A empresa da Rosângela, que é contadora, tem trabalhado em dobro para responder às dúvidas sobre a reforma trabalhista. Um dos principais questionamentos é sobre o trabalho em casa. Antes da medida da legislação, da reforma trabalhista, ele era algo irregular, algo que dava instabilidade tanto para a empresa quanto para o empregado, mas já existia. Tá? Agora você pode regulamentar isso. A reforma trabalhista foi aprovada, mas alguns pontos que deveriam ter sido modificados por uma medida provisória permaneceram inalterados porque ela não foi votada no Congresso. Com isso, persiste a dúvida. As novas regras valem só para quem foi contratado com carteira assinada a partir da vigência da lei ou para todos os trabalhadores. Hoje, a Advocacia Geral da União soltou um parecer dizendo que as mudanças afetam todos os funcionários. Segundo a AGU, a reforma trabalhista vale de forma geral e imediata para todos os contratos de trabalho regidos pela CLT, inclusive aqueles que foram fechados antes de novembro do ano passado. Para este professor, a Advocacia Geral da União não tem competência técnica para dar um parecer sobre a reforma. O Tribunal Superior do Trabalho está dividido em grupos para reunir para se verificar quais são as súmulas que vão ficar. Então não se importa com isso, porque é o Supremo que tem que decidir sobre isso. E lembra daquele prédio famoso lá do Guarujá? O apartamento triplex atribuído ao ex-presidente Lula foi leiloado. O lance único no valor de R$2.200.000 foi feito por um empresário de Brasília. A reportagem é de Fernanda Burger. Faltando menos de 5 minutos para o fim do leilão, apareceu o comprador. Uma empresa de Brasília, identificada como Guarujá Par, de propriedade do empresário Fernando Costa Gontijo. Ele ofereceu o lance mínimo e arrematou o imóvel. Era o único interessado no triplex atribuído ao ex-presidente Lula. Valor total do negócio, com comissão, R$2.310.000. O triplex, que fica de frente para a praia em Guarujá, no litoral paulista, tem 215 metros quadrados de área privativa. Tem armários em todos os cômodos e um elevador que liga os 3 pavimentos. O apartamento não está decorado, mas tem geladeira e fogão. Os móveis da área externa já apresentam sinais de ferrugem. O imóvel foi a leilão por ordem do juiz federal Sérgio Moro, que condenou Lula no processo que investigou a propriedade do triplex. A pedido da Justiça, uma imobiliária aqui de Guarujá avaliou o apartamento. Um dos principais atrativos do imóvel é a localização. Um imóvel desse frente para o mar é muito mais caro do que se ele tivesse aqui uma quadra para trás ou 3, sem vista nenhuma, cairia quase metade do valor. O comprador terá que arcar com uma dívida de condomínio atrasado de quase R$50 mil e terá 72 horas para finalizar o negócio, depositando os R$2.300.000. Nós acabamos de abrir a conta, tá? E a gente ainda precisa a atualização dos débitos do IPTU da prefeitura. É dinheiro. E viatura falsa do SAMU é apreendida pela polícia depois de uma denúncia. Isso foi em São Paulo. Ela rodava por aí com a mesma numeração de uma ambulância verdadeira. E pior, o veículo foi contratado como uma UTI móvel, mas era, na verdade, somente um carro de remoção.
Quem já foi socorrido e transportado nesta ambulância nem poderia imaginar que ela era falsa. É praticamente idêntica à original e está sendo usada na remoção de pacientes há pelo menos 5 meses em Sumaré, no interior de São Paulo. A numeração da ambulância chamou a atenção de um motorista do SAMU que estava dirigindo a original e viu a viatura clonada passando em frente a ele, no centro da cidade. Diariamente realizadas essas viagens de São Paulo para Sumaré e passavam pelas praças de pedágio, certamente sem pagar o pedágio. Elas têm a mesma marca, mesmo padrão de pintura, mas uma avaliação técnica mostra a diferença. Funcionários do SAMU estiveram na delegacia no Bom Retiro para ajudar a polícia a identificar as irregularidades. Eles não puderam gravar entrevista, mas explicaram os detalhes para a nossa equipe. Esta é a ambulância original e esta daqui é a dublê. Elas têm o mesmo prefixo, esta numeração, também chamado de patrimônio 1009. Outra diferença, esta é uma ambulância aqui, a estrutura pintada. Essa daqui a gente percebe que é um adesivo, sem contar na grande diferença na estrutura interna. Esta original e aqui do lado a falsificada. Ainda segundo a médica do SAMU, o banco do socorrista teria que ficar alinhado à maca e não ao lado dela. Entre o motorista e a parte de trás da ambulância tem que ter uma porta e não uma janela. Os sinais visíveis na ambulância, ela não tem todos os equipamentos que a lei determina que são exigidos para que ela possa circular e atender aos pacientes. A ambulância apreendida pertence a uma empresa de São Paulo terceirizada. Ela presta serviços para a Prefeitura de Sumaré. Segundo um contrato emergencial, a empresa forneceria 2 ambulâncias e receberia por elas R$ 47 mil ao mês. Esse contrato foi apresentado pela empresa de remoções e que prevê a prestação de serviço de uma UTI móvel para a cidade de Sumaré. E essa ambulância hoje apreendida não tem características de uma UTI móvel, e sim de uma unidade de suporte básico de remoção. Ou seja, os populares, os cidadãos da cidade de Sumaré pagavam por um serviço e tinha outro. As prateleiras onde deveriam estar equipamentos obrigatórios de UTI móvel estavam vazias. Um laudo do Departamento Técnico de Trânsito, o DETRAN, diz que há indícios de que o chassi da ambulância também é adulterado, o que deve ser confirmado pela perícia. Nós tentamos falar com o advogado da empresa prestadora de serviços, mas ele não quis comentar o caso. O inquérito deve ser encaminhado para o Ministério Público. Nem o SAMU escapa dos trambiques. Bom, eu vou fazer um intervalo rápido, mas antes, claro que eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá ligadinho participando pelo nosso WhatsApp. Eu quero mandar um abraço pro Edson Davi de Pinhais, lá no Paraná, e também pro Ivaldo Alcobaça, de Piriri, no interior lá do Piauí. Também para Fernanda, de Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, não vai sair daí que tem muito mais aqui no nosso Alerta Brasil. Eu já estou de volta com o Alerta Brasil, agora 9h52. E se você me permite, eu quero fazer uma correção. Eu mandei um abraço e disse o nome errado da cidade. O nome da cidade corretamente é Piripiri. Todos de lá se sintam abraçados e perdão aí pelo erro cometido, tá bom? Agora a gente vai para o interior do Rio de Janeiro porque lá um macaco morreu eletrocutado em uma área de preservação ambiental. A Daniele já está aqui com a gente, tem todos os detalhes desse caso. Bom dia para você, Daniele. Caso triste esse daí, também revoltante. Um macaco morto em uma área de preservação ambiental. Bom dia para você, Rafael. Bom dia a todos. Pois é, a gente está falando de um macaco silvestre que morreu numa área de proteção ambiental. A gente não está falando de um animal que morreu eletrocutado numa área urbana, pelo contrário, é o habitat natural dele. O Morro do Itaoca é um espaço muito frequentado por quem pratica esportes. Belezas naturais em todos os cantos você encontra nesse morro. Mas, infelizmente, as pessoas que praticam acabam denunciando o total abandono que é esse cenário. E aí, essas pessoas que estão praticando, passando pelo local, acabou aí, essas pessoas acabaram, então, vendo esse animal preso aos fios de alta tensão, eletrocutado, morto, chamou muita atenção, trouxe muita revolta, que, como eu te disse, é uma área de preservação, que é de responsabilidade da Prefeitura aqui de Campos, que informou por meio de nota que está tentando fazer parcerias para fazer, então, as melhorias no local. Mas a gente tem que aguardar essas possíveis parcerias aí para chamar mais atenção e manutenção do local. Infelizmente, esse é o cenário atual, os fios não são encapados, não há uma proteção. Então, Rafael, é um aviso. Esse animal silvestre morreu, outros podem ter
tido o mesmo destino, mas a gente faz um alerta. Outros animais podem morrer. Esse é o cenário. Os fios de alta tensão não são encapados. Rafael. Meu Deus, que situação. Nelly, obrigado pelas informações, viu? Revoltante saber que um animalzinho morreu numa área de preservação ambiental, um macaquinho eletrocutado. Bom, a gente segue falando agora de educação. As escolas terão que adotar agora medidas de combate ao famoso bullying. Uma nova lei define o que as instituições de ensino devem fazer para evitar casos de perseguição e também constrangimento. Poucos têm coragem de atravessar o corredor e dizer: sou vítima de bullying. Durante muito tempo, aconteceu com esse estudante. O menino de 12 anos usa óculos por causa do estrabismo, um desvio nos olhos. Bastava chegar no portão, no pátio, na sala de aula para ouvir as piadas. O pessoal ficava zoando, me chamava de pinguim, algumas coisas assim. Mas a coisa foi ficando mais séria. Para não virar alvo dos colegas, ele começou a ficar sem os óculos. As notas no boletim despencaram. Por pouco, não repetiu o ano. O jeito encontrado pela família foi tirar o garoto do colégio. E problemas assim são frequentes em todo o mundo. Dados da ONU apontam que mais de 40% dos estudantes de vários países já foram vítimas de bullying nas escolas. Aqui no Brasil, um projeto de lei que prevê ações contra a violência nas escolas foi sancionado essa semana. Segundo o texto, cabe às instituições de ensino promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, como o bullying é chamado no Brasil. A lei traz ainda a determinação de que sejam estabelecidas ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. O que não ficou explicado até agora é como isso vai acontecer na prática, o que muda dentro dos colégios. Em Salvador, essa escola municipal combate o bullying com a inclusão. Aqui estudam alunos com vários tipos de deficiência física. A ideia é que todos aprendam a conviver com as diferenças. Estimulamos a família na escola, estimulamos os trabalhos em grupos, fazendo sempre que o aluno respeite uns aos outros. E tem que ensinar a meninada aí desde cedo. A gente sabe que ambiente escolar, as crianças muitas vezes não assimilam muita coisa com maldade, mas acabam reproduzindo o que elas estão ouvindo na rua, às vezes em casa, ali quando está brincando com os amigos, na porta da casa da mãe e do pai, enfim. Mas não dá para esse tipo de comportamento não ser corrigido ali na escola. Pai e mãe também têm uma responsabilidade em cima disso. É preciso educar o seu filho da melhor forma possível, ficar zombando do coleguinha, porque usa óculos, tem um cabelo diferente, a cor da pele um é um pouco mais clarinho do que o outro. Não dá, gente, não dá. Isso é uma coisa que precisa ensinar ali, desde cedo, para que não seja reproduzido. A escola, como eu disse, tem um papel fundamental para corrigir esses erros. Falar com os alunos, é preciso conversar, é preciso ter muita atenção nessa fase aí para crescer de uma maneira positiva e sem preconceito nenhum. E uma menina nasceu, olha só, com mais de 6 quilos. Esse peso, para você ter uma ideia, é o dobro do normal para as meninas recém-nascidas. O parto, claro, foi uma surpresa para os médicos e principalmente para a mãe da criança. Olha só. A foto foi tirada pelos funcionários do hospital da cidade. A bebê nasceu grande, com 58 centímetros. Mas ao ser colocada na balança, outra surpresa. Jennifer Eloá veio ao mundo com 6 quilos e 126 gramas. O parto aconteceu na noite da última sexta-feira. O caso, considerado raro, teve grande repercussão na região. Ficou impressionada? Um pouco, né? Por quê? É porque eu nunca vi. Nunca vi, né? Uma Muito grande e pesada? É, ué. Achei grande. Já tinha visto? Não. Algum amigo, algum parente? Não. Essa aqui é a Jennifer, que acabou de nascer sexta-feira à noite, com 6 kg e 125. E foi uma surpresa muito grande para mim, para o pai, para toda a família. Apesar do tamanho e do peso, a bebê nasceu saudável. Foram feitos vários exames que atestaram a boa saúde da recém-nascida. Luzia tem 37 anos, é casada e já tinha 6 filhos antes de Jennifer. Ela garante
que a menina foi a última. Tá tudo bem comigo, com ela, graças a Deus. Segundo os médicos, meninas nascem em média com 3,2 kg e meninos com 13,300. As bebês atingem cerca de 48 centímetros e os meninos 50. Agora, os pediatras vão acompanhar de perto o desenvolvimento de Jennifer. Nunca tinha visto. Haja leite? Haja leite, né? Os bancos de leite vai ter que ajudar, né? Amamentar a bebê. Haja leite para essa mãe aí, para essa garotinha, 6 quilos. É gordinha demais, mas muito bonitinha aí. E claro, como você viu, nasceu saudável, tá muito bem, uma surpresa boa aí. Valeu a pena. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria deixar claro aquele abraço especial para Elizabeth e também para o Eduardo de São Luís, lá do Maranhão. Tem também para o Antônio de Atibaia, interior paulista, e para o Heraldo Reis de Porteirinha, Minas Gerais. E para toda a galera que está participando aqui com a gente, mandando o seu recado durante o Alerta Brasil, hoje eu já estou ficando por aqui. Mas amanhã eu estou de volta a partir das 9 horas da manhã. Até mais!